Dia 24 de dezembro, o exato momento em que eu tô gravando esse vídeo, mais precisamente perto do meio-dia que eu tô editando esse áudio. E é claro que no Zefut você sabe que conteúdo não falta e jamais faltará. Já virou rotina nesse momento todo, sempre ficarmos a par. E claro, eu não tirar férias pra você ter conteúdo praticamente todos os dias aqui. Pra não dizer todo dia, né? Pois é, e um dos principais motivos pra eu não parar, é claro, além de você que acompanha o canal há muito tempo, é o fato de que o futebol brasileiro não vem parando. E as equipes estão se reforçando como podem. Lá na Europa eu nem falo nada porque, convenhamos, os caras não param nem mesmo de jogar. Sabemos que na Premier League, por exemplo, vai ter o Boxing Day, que é o jogo que fica próximo do ano novo. Então, consequentemente, aqui no canal não dá pro Zefut simplesmente fingir que as coisas não existem. Então vamos mais uma vez trazer conteúdo e informações referentes agora ao São Paulo Futebol Clube, a equipe do Morumbi extremamente tradicional no cenário da América Latina, que conseguiu desbravar o mundo 3 vezes justamente após ganhar a Libertadores 3 vezes, 100% de aproveitamento. Nem mesmo equipes como o Santos e o Flamengo conseguiram esse feito. Conseguir Libertadores e conquistar o Mundial 3 vezes é realmente um feito para poucos, e o São Paulo com certeza pode se orgulhar disso. Então, que tal irmos para a lista de contratações e reforços do São Paulo? Quem realmente chega, quem realmente fica e quem vai embora. Dispensas, empréstimos, transferências, sondagens e reforços do SPFC. Saiba tudo agora sobre as movimentações do tricolor no mercado. Mas é claro que eu vou pedir para você deixar o like e primordialmente se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma, absolutamente nenhuma novidade sobre o futebol que tanto amamos ver. Afinal de contas, não é o esporte mais popular do mundo à toa. E eu sei o quão ele é importante para você. Então simbora. É bem verdade que o São Paulo começou a temporada de 2024 almejando grandes coisas. A equipe conquistou a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, simplesmente se vingando do então traíra Caio Paulista, e decidiu ir para o Palmeiras buscando títulos. Acho que deu ruim, hein, Caio Paulista? Porque no primeiro título do ano você já perdeu pro tricolor. De toda forma, o São Paulo ganhando do Palmeiras, ainda sob o comando do técnico Thiago Carpini, prometia muito em 2024, mas uma eliminação inacreditável para o Novo Horizontino, em um vexame nos pênaltis após o tricolor estar sob controle da partida, acabou trazendo uma maré de resultados negativos e, mais do que tudo, a situação infrutífera envolvendo Thiago Carpini, então técnico tricolor que acabou sendo demitido. Com Carpini fora do comando, o São Paulo teve que pensar em outra estratégia e, consequentemente, em outro nome. Foi então atrás de Luiz Zubeldia, então técnico da LDU, que havia acabado de ser campeão da Sul-Americana diante do próprio Fortaleza, equipe do Brasil. Zubeldia, por ter um repertório tático que muitos consideravam aprovável, logo foi sondado e consequentemente colocado para mando do tricolor. Zubeldia não foi demitido, ainda que em competições como a Libertadores o resultado foi frustrante. Na Copa do Brasil caiu para o finalista Atlético Mineiro, e bem, a Liberta caiu para outro finalista, só que o Atlético na Copa do Brasil perdeu para o Flamengo. O Botafogo na Libertadores, por sua vez, acabou vencendo. O SPFC caiu para o campeão Botafogo de maneira até que melancólica. Perdeu nos penais, mediante chances inacreditáveis perdidas por jogadores como Calheri. A pressão foi muita e o São Paulo poderia ter se classificado, consequentemente sendo um grande favorito ao título. A derrocada na Libertadores, acentuada ao fato de que o São Paulo deixou a desejar na Copa do Brasil, fez com que a pressão sobre Zubeldia emergisse, o que, claro, não dificultou a equipe em conseguir uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. O São Paulo, mesmo com altos e baixos, conta com um elenco muito melhor do que tinha há 2 anos atrás, com peças muito bem retornáveis e nomes como Lucas Moura, Luciano, o próprio Calheri, apesar das críticas, e de jogadores que sempre dão retorno. Ainda é pouco para o São Paulo, é verdade, e principalmente porque a torcida merece. Mas alguns reforços podem vir e mudar drasticamente o cenário de então terra arrasada que ficou para a parte dos torcedores do Morumbi, ou melhor dizendo, Morumbis, o novo nome considerado naming rights do estádio Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo foi uma das equipes que mais se endividou em relação a gastos na temporada, e isso acabou acendendo um sinal de alerta. Foi feita então a implementação de um FIDC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, para substituir a dívida do clube com os bancos. Assim, o clube terá que atuar de forma mais assertiva no mercado para atender às
expectativas do seu comandante. As principais carências do elenco são paulino estão nas laterais, mas o meia armador, um atacante de beirada e um centroavante para revezar com Calleri também são desejos do Zubeldia. Vamos então para aqueles que podem chegar. Temos Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que se tornou um destaque do Campeonato Brasileiro. Marlon é considerado um ótimo jogador, ainda mais em relação às carências que não somente equipes como São Paulo, como várias no cenário brasileiro e mundial, possuem em relação à lateral, pois o tempo que a safra de laterais era considerada uma das melhores em solo brasileiro. Ao contrário, é uma posição que vem sofrendo carência não somente no Brasil, como em várias partes do mundo. A dinamicidade do futebol acabou modificando a posição de lateral, e para você ser muito bom, tem que tanto apoiar como defender excepcionalmente bem. Marlon fez um Campeonato Brasileiro de 2024 em destaque com o Cruzeiro, e é claro que para ele agrada demais vestir a camisa do tricolor paulista. O jogador interessa e pode ser envolvido em troca de jogadores. Segundo Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, o tricolor não tem dinheiro para fazer uma proposta de compra do direito do jogador de 27 anos, mas aceitaria uma negociação de troca com o clube mineiro por alguma atleta do seu elenco, sabendo principalmente que a lateral é hoje um setor que a equipe pode melhorar. Já houve conversas inclusive entre São Paulo e o Cruzeiro, gerido pelo Pedrinho BH. Mas é claro que o Marlon não é o único nome de opção para o tricolor. O São Paulo pensa ainda mais alto e tem interesse em Wendel do Porto, recentemente convocado para a seleção brasileira de Dorival Júnior. Embora o tricolor já tenha um bom entendimento com o Wendel em relação a salários e tempo de contrato, o atleta tem encontrado dificuldades para quebrar o seu vínculo, que ainda tem 6 meses de validade. Por sua vez, o São Paulo pode oferecer o Moreira. Aos 20 anos, Moreira já foi alvo dos portugueses nessa temporada, mas o tricolor à época não quis emprestá-lo. O entendimento era de que o jogador é um ativo importante e que só sairia do São Paulo por um valor muito alto. Agora, porém, com a necessidade de um lateral esquerdo e a falta de oportunidades para Moreira, o tricolor entendeu que era o momento de oferecer o jovem ao Porto. Com só 13 partidas em 2024 e vendo o São Paulo procurar um lateral direito para substituir o Rafinha depois da sua aposentadoria, Moreira também não deve se opor a uma saída para um gigante de Portugal. Vale lembrar que Moreira tem dupla nacionalidade e já foi convocado pela seleção de base de Portugal para disputar torneio sub-18 com cidadania portuguesa por conta de sua avó materna. Ele defendeu Portugal em 2021 no torneio de Limoges. Em 2022, quando tinha 17, foi chamado novamente para o torneio internacional do Porto, mas foi cortado por conta de uma amidalite. Uma transferência ao futebol português pode dar ao jogador uma chance maior. E é claro que para o Wendel seria uma oportunidade única poder jogar no tricolor paulista, ainda mais porque teria mais visibilidade no cenário nacional, sendo ainda mais cotado para convocações futuras da própria seleção brasileira, que é um sonho para praticamente todo jogador. Mas o São Paulo não quer somente pensar em algo mediano, o São Paulo quer pensar além, e sabendo disso, foi atrás de um jogador que vale muito. É verdade que ficou muitos anos até que escondido na China, mas se você conhece Oscar Emboaba, sabe do talento e da qualidade que esse jogador tem. O Oscar está muito próximo de vestir a camisa tricolor, então não é pouca coisa pensar em níveis altíssimos de futebol por parte do jogador, que tem uma grande percepção de sobrar no futebol brasileiro à medida que pisar aqui nova. O que deixa tudo mais óbvio é que perto de assinar contrato e ser anunciado como reforço, o meia passou por uma bateria de exames no Hospital Albert Einstein, vizinho ao estádio Morumbis, na capital paulista. E bem, por uma grande coincidência, teve um encontro inesperado com Rogério Ceni, referência na história do São Paulo e hoje técnico do Bahia. O Ceni também esteve no hospital, mas para realizar um check-up anual. No local teve um encontro inusitado com o reforço são paulino. Na última segunda-feira, Oscar acertou detalhes da proposta do tricolor para um contrato válido por 3 anos. À tarde esteve no CT da Barra Funda para se reunir com a diretoria. Oscar não é bobo nem nada, muito pelo contrário, dentro de campo sempre foi considerado um excelente jogador. Aliás, Oscar tem uma velha história com São Paulo. É válido destacar que Oscar iniciou sua carreira no São Paulo, onde se destacou nas categorias de base e no elenco principal antes de se transferir em 2009 para o Internacional. No time gaúcho, o jogador logo ganhou projeção, foi convocado para a seleção brasileira e passou por grandes clubes internacionais, como Chelsea e Xangai Port da China. Nos últimos anos, ele viveu uma fase produtiva na China, marcando 16 gols e dando 29 assistências em 39 jogos disputados em 2024. Oscar também é lembrado por sua passagem pela seleção brasileira, onde conquistou a Copa das Confederações de 2013 e foi parte
parte da equipe na Copa do Mundo de 2014, sendo autor de um dos gols na histórica derrota para a Alemanha por 7-1. Oscar não teve culpa do 7-1 e para muitos até em grande parte da sua carreira foi considerado um jogador melhor, até mesmo que Felipe Coutinho. Oscar fez mágica no Chelsea e muito cedo acabou saindo para a China, algo que muitas pessoas não conseguem entender, principalmente pelo nível de futebol que Oscar Emboaba sempre demonstrou ter. Apesar de já ser trintão, tendo 33, e é até absurdo pensar que ele só tem 33, porque parece que ele tá no futebol há mais de 2-3 décadas, o Oscar tem muito futebol ainda para jogar no São Paulo, consequentemente jogando numa equipe para tentar apaziguar os ânimos. De um momento em que saiu no clube após processos, Oscar pode entregar muito pela camisa do tricolor, e certamente a torcida pode voltar a ter simpatia por alguém que foi revelado do clube, simplesmente uma cria de Cotia. E bem, esse que eu vou falar agora, sendo a última opção do São Paulo, uma última e valorosa opção, ele não é cria de Cotia, ao contrário, ele é cria argentina e por muitos anos joga na Itália. Estou falando simplesmente de Paulo Dybala. Dentre todas essas opções que eu falei no vídeo, Dybala é a opção mais difícil de todas. Não é fácil pensar que Dybala vestiria a camisa tricolor tão simples assim, mas Paulo Dybala tem interesse e o São Paulo, se conseguir pagar seu salário, o que é o mais difícil, pode abrir as portas completamente para Dybala. Até agora não há nenhum contato com outros clubes sobre a situação do jogador, que segue nos planos dos italianos. Vale lembrar que o Galatasaray também surgiu como interessado. O vínculo do argentino com a Roma, a equipe dos Giallorossi, vai até junho de 25. Até o momento também não houve conversas para uma extensão contratual com o argentino, que também passou por Juventus e Palermo. Com a ajuda de parceiro, o São Paulo sonda a situação do Dybala. O tricolor recebeu nos últimos dias uma sinalização de um parceiro comercial que estaria realizado a ser disposto a trazer um jogador midiático para o clube no próximo ano. Trata-se da empresa Superbet. Foi o próprio jornalista de renome André Hernan que apurou justamente essa sinalização da Superbet em fazer, cobrindo o valor. Dybala disputou 18 jogos nessa temporada pela Roma, marcou 2 gols e deu uma assistência. Ele está em sua 13ª temporada no futebol italiano, colecionando passagens por equipes valorosas. Já foi campeão da Copa do Mundo de 2022 e pode ser um reforço de peso para a equipe tricolor. Ainda mais sabendo que no futebol brasileiro o Dybala sobra. Pelo menos essa é a percepção que muitos têm, já que é um jogador de muita qualidade técnica e que poderia destruir no cenário nacional. Mas e pra você? São ótimos nomes os que o São Paulo tá especulando? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Você acredita no São Paulo daqui pra frente? De toda forma, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. E é exatamente isso. Aqui a gente não para nem Natal e nem no Ano Novo. E detalhe, sou só um, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!